Paz do Senhor, sou o diácono Luciano Carrilho. Seja bem-vindo ao canal Deus é a Tua Bênção. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. A leitura diária deste sábado tem como tema: o corpo do cristão é morada do Espírito Santo. O texto bíblico encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, que assim está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Queridos e amados irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje gostaria de compartilhar uma reflexão sobre um tema de extrema importância para a vida cristã. O corpo do cristão é morada do Espírito Santo. Essa verdade, meus irmãos, está fundamentada na palavra de Deus, mas precisamente no versículo citado de 1 Coríntios 6 e 19. O texto sagrado nos chama a atenção para um conhecimento essencial que muitas vezes, meus irmãos, negligenciamos ou desconhecemos. O apóstolo Paulo, sobre a inspiração do Espírito Santo, questiona os coríntios sobre o conhecimento que eles têm a respeito do próprio corpo, quando ele afirma: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. Essa afirmação é profunda e carregada de significado, meus irmãos. Paulo nos lembra que, como cristãos, temos o Espírito Santo habitando em nós. Quando nos rendemos a Cristo, Ele nos concede o seu Espírito como um dom precioso e sagrado. Essa presença divina não é algo a ser tomado de ânimo leve, mas algo que deve transformar a maneira como vivemos. Ao dizer que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o apóstolo Paulo está nos chamando a uma profunda reflexão. O templo era o lugar onde a presença de Deus habitava no Antigo Testamento. Agora, meus irmãos, como cristãos, somos o templo vivo do Espírito. Ele não está mais confinado a um edifício físico, mas escolheu habitar em nós, em nossos corpos. Essa verdade, queridos, tem implicações poderosas para a nossa vida diária. Se o Espírito Santo habita em nós, então devemos tratar nossos corpos com santidade e reverência. Isso significa cuidar da nossa saúde física, pois nosso corpo é o instrumento pelo qual servimos a Deus e fazemos a sua vontade. Devemos evitar práticas prejudiciais e imorais que desonrem o corpo, pois estamos chamados a ser um testemunho vivo da presença de Deus. Além disso, meus irmãos, essa verdade nos leva a uma profunda comunhão com o Espírito Santo. Não devemos nos esquecer de que o Espírito Santo é uma pessoa, o terceiro membro da Trindade. Ele não é apenas uma força impessoal, mas uma pessoa divina que se relaciona conosco de forma pessoal, de forma íntima. Como o templo do Espírito Santo, somos convidados a cultivar essa comunhão, buscando constantemente a presença e a orientação do Espírito Santo em nossas vidas. Essa passagem, queridos irmãos, também nos lembra de nossa identidade em Cristo. Paulo enfatiza que não somos mais de nós mesmos, mas pertencemos a Deus. Somos comprados pelo sangue de Jesus. Portanto, meus irmãos, temos uma responsabilidade de viver de acordo com essa nova identidade. O Espírito Santo nos capacita a viver uma vida santa, transformada e alinhada com a sua vontade. Além disso, essa verdade tem uma conexão com outra passagem da Bíblia, encontrada em Romanos 12:1, onde Paulo exorta cristãos a oferecerem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa oferta de nossos corpos, meus irmãos, é uma resposta ao amor e à graça de Deus em nossas vidas. É um ato de adoração, é um ato de consagração, reconhecendo que nossos corpos são instrumentos nas mãos de Deus para cumprir o seu propósito. Por isso, queridos irmãos, como cristãos, precisamos tomar consciência da presença do Espírito Santo em nós e da importância de cuidarmos do nosso corpo, mantendo o nosso corpo santo, mantendo o nosso corpo puro. Devemos buscar uma comunhão íntima com o Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie em todas as áreas de nossas vidas. E acima de tudo, meus irmãos, devemos viver em total rendição a Deus, oferecendo nossos corpos como um sacrifício vivo, dedicados ao seu serviço aqui na terra. Que essa reflexão, meus irmãos, nos motive a buscar uma vida em consonância com a vontade de Deus, reconhecendo que somos morada do Espírito Santo e que nosso corpo, meus irmãos, é santuário da sua presença. Que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo nos fortaleça para vivermos de forma digna do chamado que nós recebemos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.